No vídeo de hoje eu vou falar sobre capacitores eletrolíticos. Como você pode ver, existe aqui alguns tipos de capacitores aqui na mesa. E para você trabalhar com esse tipo de componente, você tem que conhecer algumas características para você não danificar o componente, não danificar o seu circuito e também não vir a se machucar, né? Uma característica importante dele é você saber que ele tem polaridade. Tem um lado certo para você ligar esse cara. Ele tem o lado positivo e o negativo. O lado negativo dele vai vir indicado aqui com uma faixa preta. Todos eles vão ter essa faixa, ou preta ou também cinza, né? Depende da cor que o capacitor é feito. Mas você vai ver que tem uma faixa indicando a polaridade, o lado negativo, o polo negativo do capacitor. E caso contrário, você ligue ele errado, ele vai explodir. Vai danificar, né, o seu sistema aí, sua ligação. Outra característica importante é saber sobre os farads. No caso esse aqui, ele tem 330 microfarad. O farad ele indica a capacidade, né, a capacitância que ele tem para armazenar energia. Porque o que o capacitor faz? Ele armazena, né, carrega e descarrega a energia em uma velocidade alta. Então, quanto maior é os farads dele, mais ele carrega e descarrega em velocidade, né, digamos, menor. Quanto maior o farad, menor é a velocidade com que ele carrega e descarrega. Quanto menos farads, mais rápido é essa descarga. Por exemplo, se eu pegar esse capacitor aqui de... Esse aqui é 10 microfarads, né? Ele armazena mais rápido energia, ele carrega mais rápido do que esse cara aqui que tem 330 microfarads. E também descarrega muito mais rápido do que esse cara aqui. Então vai depender do que você vai querer usar, né? Da necessidade do seu projeto. Então essa é a segunda característica. A terceira característica, e muito importante, é você saber que o capacitor ele tem uma voltagem limite que você não pode ultrapassar. Por exemplo, esse capacitor tem 400 volts, ele suporta. No caso, ele não tem, ele suporta 400 volts. Se você colocar aqui 450 volts, ele também vai explodir, ele não vai suportar. Ele pode trabalhar em uma tensão máxima de 400 volts. Já tem outros capacitores, como no caso desse aqui, ele trabalha com uma voltagem de 16 volts. Então você não pode colocar aqui 20 volts, por exemplo, que ele vai explodir também. Para isso existe essa marcação aqui, ó, no capacitor, que é um sistema de proteção, para que quando ele vem a aquecer demais, né, ele abre isso aqui, começa a fumaçar e explode. Então tem que ter cuidado. Outra coisa, como eu falei agora há pouco, ele armazena energia, né? Então, dependendo do circuito que ele está instalado, ele vai armazenar essa voltagem aqui, ó. Por exemplo, esse cara aqui, ele vai armazenar 400 volts. Se você colocar a mão aqui, ó, você vai levar essa descarga. Então, tem que ter cuidado com o capacitor, tem que descarregar ele, dependendo do circuito que ele está instalado. Você tem que ter esse cuidado para não levar choque, né? Então, essa é uma característica importante. Tem que saber a voltagem do capacitor, o quanto ele suporta. Cada capacitor tem sua voltagem. E outra característica também muito importante é a temperatura de trabalho. No caso, esse aqui trabalha com 85 graus. Você não pode deixar ele passar de 85 graus. Esse outro aqui, ó, ele suporta até 105 graus. Sempre tem uma pequena tolerância, mas nunca é bom você deixar o capacitor trabalhar acima disso. Esse aqui é 85 graus também. Então, se você colocar ele e ele aquecer demais, ele vai abrir essa parte aqui, vai estourar, vai explodir. Então, cuidado quando você estiver mexendo com o capacitor. Pode te dar algum prejuízo aí, tanto no seu sistema como te machucar, caso seja um capacitor, né, de uma voltagem maior, como por exemplo esse aqui de 400. E tem capacitores com voltagens muito maiores. Então, são 4 características importantes que você tem que saber: polaridade, os farads, a voltagem e a temperatura de trabalho. Então, uma coisa importante que você tem que observar, porque muita gente olha aqui, 2 capacitores de 1000 microfarad, pega outro capacitor de 1000 microfarad,
né? Por exemplo, esse aqui, e coloca faz a substituição sem observar uma característica importante, que é a voltagem. Por exemplo, você tem esse capacitor aqui instalado, ele danificou. Aí você vai, procura outro capacitor de 1000 microfarad e substitui. Só que se você prestar atenção, de fato, esse aqui é 1000 microfarads e 25 volts. Só que esse aqui é um capacitor de 1000 microfarads também. Só que quando você vai olhar a voltagem, é 16 volts. Então, se lá, onde esse aqui estava, é 25 volts, se você colocar um de 16, o que vai acontecer? Ele vai explodir, ele vai abrir o capacitor, vai danificar. Então, observa sempre isso. Pode colocar um farad maior? Pode. Pode colocar uma voltagem maior? Pode. Nunca abaixo. E também respeitando a temperatura de trabalho do capacitor. Quando você for substituir, observa isso. A voltagem. Sempre observa e não coloca abaixo. Sempre ou igual, que é o ideal, ou um pouco a mais. Então é isso. Esse vídeo eu espero que tenha ficado claro. Eu vou mostrar no próximo vídeo aqui como testar esse componente aqui usando um multímetro. Então espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreve aí no canal, curte, compartilha e até a próxima.